mostrar para vocês um pouco da minha tela operacional. O que seria isso que eu estou mostrando na minha tela principal? Vou mostrar a parte de gráfico que eu olho, parte de volume, que muitos chamam de footprint, mas no meu formato de operacional eu uso em volume, tá? A parte que eu levo de opção. Então assim, eu vou fazer um vídeo para quem estiver interessado em ver a minha tela operacional e o que eu olho, tá? Vou explicar passo a passo. Fala traders, tudo bem com vocês? Regis falando aqui. Vamos lá. Hoje eu vou mostrar a minha tela operacional, tá? Primeiro ponto, essa é a minha tela principal. Eu tenho 5 telas. Essa é a minha tela central, é a tela no qual eu não tiro o olho. Porque no meu ponto de vista, no meu entendimento operacional, o mais importante é o fluxo de ordens. Depois do fluxo de ordens, vem o fluxo de opções, que eu vou dar um peso maior nas opções 0DTEs. Não sabe nada o que é isso? Eu tenho um vídeo falando sobre 0DTE, alguns falando sobre 0DTE para operar day trade, galera. Não é para operar opção, é apenas para você ter um conhecimento suficiente entendendo o que são as 0DTEs. As 0DTEs, só para vocês entenderem, são opções na qual o notional, o valor dela é maior do que o valor acionário. Então, aquele trader que está olhando uma correlação com as ações de tecnologia e está ignorando as opções 0DTEs, ele está com um pensamento ou uma informação de 2019 para trás. Isso mudou. O mercado de opções 0DTEs, Zero Day to Expire, são opções que começam com a abertura de Nova York e encerram com a abertura de Nova York. Ele tem esse notional de trilhões de dólares. É maior que o mercado acionário. E o que isso importa? Importa muito porque o market maker está travado ali. O market maker faz o delta hedge da posição dele e ele é o dono do jogo. Ele é o dono do mercado. É ele quem manda no mercado. Então, muitas vezes eu consigo me manter ou fazer um giro de posição numa tendência áspera, eu não gosto dessa palavra tendência de alta, numa puxada de alta, diríamos assim, por causa do fluxo das opções. Então, eu junto o fluxo das opções com o fluxo de ordens, que está aqui, e uno os dois. Entendeu? Isso é muito importante, galera. Não é um bicho de 7 cabeças. Tem alguns vídeos meus falando a respeito, mas hoje o foco aqui é minha tela operacional. Só que eu vou ter que dar uma pincelada em tudo a respeito da minha tela operacional. O que é isso que está na minha frente? Muita gente não conhece. Isso é o Order Flow moderno. Isso é o Tape Reading moderno. É o que mais novo, novo aspas, né? Que já tem algum tempo, é que o brasileiro não conhece muito bem. Que existe isso, tá? Essa plataforma é do Bookmap. Nessa plataforma nós temos as ordens limites acima do preço de venda e as ordens limites abaixo do preço de compra. Isso é nada mais, nada menos que um Superdom, tá? Tanto que eu vou pegar aqui o Superdom para mostrar para você. Então aqui está o Superdom, tá? Esse é o Superdom do Micro Nasdaq. Desse lado tem o Micro, desse lado tem o Mini. Eu acho importante vocês analisarem os dois. Por qual razão? De algum tempo para cá, a liquidez do Mini ficou menor que a liquidez do Micro. Porém, o Mini é o Nasdaq principal, né? Então, acho importante olhar os dois. Eu, particularmente, não gosto de fazer um ativo sintético e juntar os dois. Porque eu quero ver, por exemplo, aqui no 70 a gente tem 455 lotes apregoados no Mini. No Micro, nós temos esses clusters, né? Essa junção de alguns lotes. Mas qual lote a gente tem aqui? 34, 30, não é tão significativo. Então, quem está puxando o lote, e ele está fazendo isso, ó. Ele estava no 89. Por isso que é importante você ter o Bookmap. No DOM você não tem essa informação. Ele estava no 89 até as 9h30, certo? Tá vendo aqui? Até as 9h33. Ele migrou para o 80, ou seja, ele piorou o preço no 79,5 até as 9h45 e ele piorou o preço no 70. O que é isso? Ele tem urgência de executar esse lote. Então ele está piorando o preço.
No DOM você não vê isso. Quer dizer, você vê se você ficar olhando e gravando, entendeu? Mas para que dificuldade se você tem uma ferramenta que pode te simplificar as coisas, né? Olha aqui, agora eles puseram o lote, ó, puseram o lote, tá vendo? Então, no DOM, ele dá essa facilidade maior de você ver quando ele coloca, claro que eu tenho um filtro aqui, né? Acima de tantos lotes você colore de uma cor, mas assim, o bookmap é o suficiente para eu ver isso, tá, galera? O bookmap é o suficiente. Olha, ele tá colocando mais lotes, percebe que ele tá fazendo spoof? Ó, colocou, tá tirando, colocou, tá tirando. Você no bookmap, você vê, quer dizer, dá para você ver isso no bookmap se você fizer isso aqui, ó. Se fizer maximizar muito, eu não gosto de trabalhar com bookmap assim. Então eu gosto de trabalhar com bookmap um pouco menos maximizado, vendo que aqui tem ordens significativas, entendeu? Aqui ele já tirou esse lote, então era um spoof muito provavelmente. Muitas vezes é o player que estava comprado aqui, ele coloca uma ordem limite, isso é proibido, tá? Ele coloca uma ordem limite grande para puxar o preço e os robôs para vir executar essa ordem limite, tá? Tudo isso aqui faz parte do metagame, tá, galera? E ó, esse player continua colocando ordem. Continua. No DOM fica mais visível, porque o DOM coloca no DOM você tem aquele zoom muito próximo, né? E no Bookmap você já tem você tende a operar com um zoom mais ampliado, né? Então assim, perceba que eles colocaram esses lotes. É isso. Então assim, o que seria isso? Deixa eu pegar o point fix para mostrar bem explicadamente para vocês, tá? Aqui são ordens limites, né? De venda, porque está acima do preço de venda, onde elas migraram para níveis inferiores. Migraram para níveis inferiores. Ele botou aqui, ó, o mercado subiu e ele voltou a pôr esse lote aqui, certo? Então ele quer ser negociado, ele quer ser executado. O que pode ser isso? Não cabe a nós. Ah, isso é o cara que comprou aqui, e sabe que os robozinhos vão vir executar essa ordem de venda aqui. Não importa isso. O que importa é que não tem liquidez aqui embaixo. A liquidez só está aqui, e são 23 contratos, ó, 23. Está longe, está no 30, o mercado está no 63, e tem muito mais liquidez aqui em cima. É isso que me importa, entendeu? Então a gente tem esse player que está fazendo, se é spoof ou não sei, cabe a ele depois se vai excluir ou não esse lote, tá? Aqui a gente tem o Superdom, onde nesse ponto são as ordens limites de venda, ou seja, o passivo vendedor, e aqui é o passivo comprador, tá? E aqui é o preço. O preço está aqui, o BDS está aqui, ok? O preço está no 63, preço está no 63, preço está no 63, tá? Aqui, mesma coisa, abaixo do preço, ordens limites de venda, acima do preço, ordens limites de compra. Eu quero simplificar isso. Isso aqui é o Bookmap. Bookmap é um book de ofertas que está mostrando esse dinamismo. Esse aqui, para mim, é o principal. Eu posso ficar sem gráfico, posso ficar sem volume, não é importante, mas eu não posso ficar sem isso. Mas eu opero até hoje e nunca usei fluxo. Para você. Eu não. Eu sou operador de fluxo. Para mim, a decorrência do fluxo é assim que eu opero, é assim que deu certo para mim. Tá? Não estou dizendo que é a única estratégia, estou dizendo para mim. Não é a única estratégia que existe, quem é amigo grafista que performa, mas essa é a estratégia que eu uso, é o modo de operar. Porque, no meu ponto de vista, o que mais se assemelha ao pitch de negociação é o fluxo. O que é fluxo? Ordem limite de compra, ordem limite de venda e consumo dessas ordens. Que a gente vai ter um resultado chamado consumo de liquidez. As pessoas, às vezes, elas acabam complicando muito o mercado e esquecem que isso aqui é um leilão eletrônico. Qualquer leilão eletrônico, seja ele, se alguém aí já foi num leilão, você sabe que tem leilão de carro, por exemplo, tem carros apregoados em valores. São ordens limites, são equivalentes a ordens limites. Vamos usar o exemplo só de compra, tá? Porque aqui no mercado financeiro a gente pode comprar ou vender mesmo sem ter aquele ativo para vender. Então vamos usar o exemplo de compra. Quando você vai comprar um carro, por exemplo,
e ele está lá apregoado a 80 mil um Corolla. Vamos supor que são vários Corollas. Tem um apregoado a 80, tem outro apregoado a 70, tem outro apregoado a 60. E o preço de negociação vai limpando, né? Conforme a execução, né? Ah, os Corollas a 60 mil limparam, não tem mais. Então o próximo nível vai ser a tanto. E assim funciona o mercado em qualquer negócio, imóvel, veículo, tudo. E no mercado financeiro não é diferente. É que tanto vieram colocar na cabeça de vocês, porque a maioria fala isso, eu não sei se a maioria fala isso por não conhecer, ou se a maioria fala isso mal intencionada mesmo, entendeu? Já foi vendido isso por um sistema conspiratório. Eu nem creio que seja exatamente isso, mas não duvido também, tá? Porque assim, a grande parte do mercado ganha dinheiro também em cima da ignorância do varejo. Deixe de agir sem raciocinar exatamente como funciona a estrutura do mercado. Tem muitos traders aí que estão operando há 5, 10, 15 anos e não sabem o que é uma ordem limite, não sabem nem como executa, não sabem nem como forma o candle. Isso tudo aqui é isso que vai virar o candle. O candle, ele é uma vela baseada nisso. Isso aqui é a raiz de tudo, entendeu? É o fluxo. Então, assim, eu olho hoje, desde 2022, o Superdom, o book de ofertas, como vocês preferirem chamar, através do Heatmap. Por quê? Porque o mercado americano ele é muito rápido. Então, quando eu migrei da B3, principalmente do dólar, para o mercado americano, eu senti muito essa dificuldade de olhar só no Superdom. Porque o dono do dólar, você consegue ver aquele range menor, onde estão essas ordens limites. Você coloca esse tipo de recurso que não tem na NinjaTrader, né, de você iluminar acima de tantos lotes. Ele fica de tal cor e você acaba vendo aqui, por exemplo, está gritando. Estou dando um exemplo hipotético, tá? Você está vendo que aqui tem ordem, ó, e ele faz um highlight. Então você já imagina, você que é operador de fluxo, você já imagina que o mercado muitas vezes vai buscar esse lote. Agora, no Ninja você já tem problemas, perdão, do Ninja é precário, arcaico, não consegue fazer esse recurso. Então, assim, hoje eu opero com a Plantal e com a Ninja. O Bookmap, ele tá aí para ajudar muito nisso, né? Então, acho muito importante vocês usarem a plataforma avançada como o Bookmap. Não consigo porque minha máquina é fraca. Uma opção. Usar o recurso da NinjaTrader de Market Depth. Não vai ser a mesma eficiência. Onde ele vai mostrar o histórico da liquidez pela NinjaTrader. Essa é a opção mais barata e viável. A segunda opção é usar uma plataforma que eu usei muitos anos, chamada Diction Trading. É uma plataforma muito mais voltada para o Superdom, mas ela consegue iluminar, dar highlight no Superdom, mas você tem um heatmap lá chamado Action Vista. O Action Vista, ele tem um outro vídeo meu no meu canal falando sobre isso. Ele é parecido com o Bookmap, só que nada vai chegar perto do Bookmap, tá? Nenhuma plataforma. Não adianta querer procurar que não vai ter. Então é isso, galera. Falando da minha principal tela, que é essa aqui, seria essa tela operacional, tá? Agora eu vou mostrar as minhas outras telas. Vamos voltando aqui. Essa é a minha tela operacional. Essa é a tela que eu boleto, tá? Então vamos lá. O que a gente tem nessa tela? A gente tem algumas coisas que eu já falei em alguns vídeos, mas eu vou repetir aqui. Tá? Tem o volume profile, em primeiro lugar. O volume profile da sessão, tá? Que é esse aqui. A gente tem o volume profile da sessão. Ok? A gente tem uma POC, que é a área de maior volume, que é essa vermelha da sessão. E a segunda área de maior volume, que é essa laranja. Ok? Esse volume profile está customizado no modelo default, padrão, mais utilizado, que é essa área que eu circulei, onde a máxima é a value area right e a mínima é a value area low, ok? Essa área compreende 70% da zona de maior negociação do leilão, do pregão. Então, a partir do momento que começou às 19 horas,
pregão. Essa é a zona de maior negociação. Esse é o preço justo, tá? Pelo volume. Preço justo considerado pelo volume. Porém, a gente tem uma média ponderada pelo volume aqui, entendeu? Aqui. Essa é a VWAP da sessão. Eu olho 3 VWAPs. VWAP da sessão, VWAP de semanal, somente após quarta-feira. Hoje, por acaso, é quarta. Mas o peso da semanal quinta e sexta é maior. E, principalmente, a VWAP de Nova York. Essa é a minha principal VWAP. Tá? Ela não está aqui porque estamos gravando às 10h06. Ainda não abriu Nova York. Então, aqui, máxima, mínima, ajuste, muito. Então, assim, o mercado está vendo que ela está subindo. Muitas vezes, ele vai buscar liquidez aqui no ajuste para depois continuar subindo. Entendeu? Ou até mesmo podendo pegar na VWAP. Agora, no meu entendimento, o que acontece? O mercado, ele daqui até aqui, ele é tudo comprador, olhando só esse cenário, tá? Então, assim, daria para fazer uma venda? Até dá, eu não gosto. Mas dá sim. Inclusive, muitos operadores de fluxo operam assim, né? Aqui a máxima, por exemplo, já subiu demais, meu amigo. Já subiu demais, já caiu demais. Não fala isso em Nasdaq. Não fala isso, tá? Nasdaq tem um perfil volátil. Cuidado, tá? A galera que veio aí do dólar é diferente. Moeda, ela é parte da economia do país. Ações de tecnologias são voláteis. Então não ache que já subiu demais ou já caiu demais. Tem que reagir ao mercado. Tá? Agora sim, isso aqui, o ajuste, para quem não sabe, ele é o preço no qual o player foi debitado ou creditado na sua conta quando dormiu no overnight posicionado. Então ele é muito importante, porque esse preço aqui vai ser defendido, tá? Ou se rompido vai ser estopado e o pessoal vai continuar andando. Então assim, até aqui ainda seria a compra, olhando só essa foto, né? Olhando só esse cenário. Claro que não dá para operar olhando só esse cenário, né? Esse aqui é minha tela operacional, tá? Operacional no sentido na qual eu boleto e é a segunda coisa que eu vou olhar tirando as opções, tá? Porque as opções vai ser talvez a principal coisa. Aqui é o footprint chart. Eu, diferente da maioria dos operadores, gosto de colocar a área de volume em frames temporais. O que acontece? Eu já fazia isso no dólar. Eu colocava várias VAPs. Eu colocava uma VAP de 3 minutos, outra de 5, outra de 10, outra de meia hora, dependendo da hora que eu estava operando, até de 1 hora. Eu não colocava do dia anterior porque eu sempre usei o volume profile. Então, o que é isso? Isso aqui é um candle, cada barrinha dessa equivale a um candle não, né? Porque candle é verbo, né? E cada barrinha dessa equivale a 21 minutos. Por que 21 minutos? Exatamente para não ter nenhum padrão e o pessoal achar que é algo do 15 minutos. Nada disso. 21 porque eu gosto do múltiplo de 7, somente por isso. E não tem nada demais para ser 21 minutos. Não existe isso. Tanto que eu uso o gráfico temporal de 7 minutos, tá? Então vamos lá. O que seria isso? São vários volumes profiles. Eu não mostrei o volume profile da sessão. Agora cada 21 minutos vai traçar esse volume profile. Só que aqui tem uma peculiaridade que eu adotei. Esse range não é mais de 70%. Por ser um frame temporal menor, eu gosto de compactar mais. Eu coloco 40%, entendeu? Onde aqui a zona de maior volume está em vermelho. Aqui é muito importante para mim. Cumulativo volume delta, onde mostra trades nessa primeira fileira, volume e o cumulativo. Perceba que ele é comprador em 1.053 contratos no contrato contrato mini, tá? Eu tenho também uma outra tela do Bookmap, esticada aqui à minha esquerda, numa vertical, na qual mostra só o cumulativo, tá? Eu gosto muito de olhar cumulativo e delta.
Então aqui a gente tem a zona de maior volume e as brigas, tá? Essa vai ser uma outra tela que eu vou olhar com bastante atenção. Tá? Concluindo a parte de gráfico, terminando aqui, para quem não tem esse recurso, já vou dar um insight. Isso aqui só me importa Nova York. Isso aqui é o volume profile da sessão, mas você já tem lá. Não, é o volume profile da sessão de Nova York. Então aqui está a sessão de Nova York. Desse lado eu olho o volume profile de Nova York. E desse outro lado eu olho o market profile de Nova York, que é o time, price e opportunity. O que seria isso? É onde o preço brigou mais tempo, não por volume, mas por tempo. Perceba que a POC se coincide, né? A POC dos dois. Mas eu gosto de saber isso, tá? Só Nova York. Isso aqui está numa tela numa janela bem pequenininha. É algo que eu vou olhar, sim, não toda hora, mas eu gosto de olhar, tá? Não tem o TPO, tá? Não tem o TPO. Bota só o volume profile de Nova York, tá? Se possível. Tá uma telinha ali. Outras telas que eu tenho aqui, das coisas da cotação, diversas, principalmente de Nasdaq. Como que tá, né, as contas, né? Se tem ordem aberta, se não tem como eu replico muita conta. E eu tenho uma outra tela aqui de um notebook que não está ligada a essa máquina principal, que é se der uma pane, eu zero minhas posições ali. Já deu, tá? Deu pane na plataforma, tá? Eu vou lá e eu zero minhas posições no Ritmo. Quem não usa Ritmo, usa Tradovate, faça isso com... Já deixa quase no jeito que não dá para você deixar a Tradovate Web aberta, né? Senão você não consegue logar. Mas entra na Tradovate, deixa a página já quase no jeito para você zerar sua posição. Faça isso até pelo celular, tá? Dá pau, qualquer plataforma pode dar pau. Qualquer uma delas. E eu tenho um replicador aqui também. O Bookmap que eu falei, né? Eu tenho essa tela aqui do Bookmap que é o CVD, que está esticado ali numa tela vertical. Eu também uso no Bookmap esse recurso, que é o Market Pulse, para saber como é que está a agressividade do deslocamento de preço. E aqui eu vou mostrar agora para vocês as opções. Estas aqui são as opções da LDTs, tá? Deixa eu ver se eu consigo. É que eu não estou conseguindo porque tá na hora, tá fechado, tá? São 10h15 ainda não abriu. É que tá ruim de ver, né? Tá ruim porque na hora tá fechado. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso com as opções de vencimentos maiores. Não estou conseguindo. Eu uso em dois modos. Nessa tela vertical eu deixo aqui o Classic e o State, tá? Então fica o Classic nos LDTs e o State também da Jaxbot, ok? Porque eu quero ver como é que está esse fluxo das opções. Ele é tão importante, ou quase tão importante, quanto o fluxo de horas, do meu ponto de vista, tá bom? E aqui numa outra tela que está ligada a essa outra máquina, eu deixo o Hero, que é do Spot Gamma, para ver como é que está o deslocamento das Mag 7, do Triple Q, que é ETF do Nasdaq, e do Nasdaq MDX, tá? Que é o Nasdaq à vista. Então é isso, basicamente, na tela operacional. São muitas coisas para se olhar. Se você não tem todos esses recursos, o que eu recomendaria para você ter? Jackspot, um gráfico com volume profile e o Bookmap. Bookmap eu não consigo pôr dois Bookmaps. Vai ficar devendo. Entre escolher o mini e o micro, eu diria que os dois são importantes. Você tem que dar um jeito de apertar os dois aí, entendeu? Nem que seja só uma faixa ali, às vezes você ir abrindo, vendo o zoom mais expandido, mas no Bookmap você não pode olhar só um dos ativos, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Se esse vídeo de certa forma agregou conhecimento, peço que você compartilhe, dê um joinha. Em breve eu vou lançar minha mentoria, vou abrir as inscrições, não vou abrir para muitas pessoas, porque eu quero entregar qualidade nesse trabalho para vocês todos fazerem, extraírem e viverem do mercado financeiro de uma vez por todas. Deus abençoe fortemente a todos e até o próximo.